Fala empreendedor, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui da We Do Logos vamos te dar dicas para melhorar marketing, vendas, atendimento, gestão, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar os seus resultados e tirar o seu sonho de empreender do papel, diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje quem está comigo aqui é o meu xará Gustavo Passi, referência em treinamento de podcast. Fala aí, Gustavo, tranquilo? Fala aí, Gus, tudo bem? Tranquilaço aqui na quarentena, produzindo muito conteúdo e pronto para ajudar a galera aí a produzir mais conteúdo. Maravilha! Pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre como começar um podcast. E a gente vai te mostrar os segredos por trás disso. Desmistificar tudo que tem aí, tudo que você acha que é complexo ou não. Então, se você está ouvindo no Spotify, iTunes, SoundCloud, ou se você está vendo a gente no Instagram e no YouTube, foca aqui porque vai ser uma verdadeira aula. Tá? O Gustavo é craque e ó, poucas pessoas sabem ainda, mas agora vai ficar registrado. Ele já sabe, mas agora vai ficar registrado oficialmente. O podcast, esse que vos fala aqui, o Fala Empreendedor, nasceu depois de uma aula do Gustavo Passi. Lembra disso, Xará? Eu lembro disso e você foi o cara lá que mais perguntou e eu saí com a sensação que pelo menos um cara eu tinha convertido para a podosfera e você foi ele. Boa. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Às vezes a gente imagina que para ter um podcast precisa de estúdio, precisa de equipamento caro, precisa disso, daquilo. Vamos resumir o início. Gustavão, explica para quem não sabe o que verdadeiramente é um podcast. Cara, podcast assim, eu costumei faz 8 anos já que eu produzo e para todo mundo, né, que eu quero explicar de forma rápido, é um programa de rádio que você pode ouvir a hora que você quiser. Esse é o pitch de elevador, né? Se for explicar para todo mundo. Mas, cara, podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante ao de rádio, né? A diferença é que ele fica disponível para o consumidor ouvir qualquer hora, né? Não é um programa ao vivo, né? Tem gente que está transmitindo o podcast ao vivo e depois sobe nas plataformas. Mas é um conteúdo criado sob demanda para você escutar sob demanda. Esse é o podcast, né? Muito bom. E tem prejuízo ser ao vivo? É bom ser gravado? Ou isso não tem muito a ver? Cada um faz do seu gosto. Cara, eu acho que vai muito da sua estratégia de entregar o conteúdo, né? Mas eu acho que o podcast é um diferencial, dependendo da linha que você tem de conteúdo, que você pode entregar esse conteúdo e construir uma história dentro daquele conteúdo e o seu ouvinte pode consumir na melhor hora para ele. Então, eu vejo só vantagem em ficar gravado lá numa linha, numa estrutura que você criou desses conteúdos que o cara pode consultar a hora que ele quiser. E para os patrocinadores é maravilhoso, né? Porque é um conteúdo vitalício, né? Então fica perpétuo o patrocínio de quem apoiou em alguns dos seus episódios. A qualquer momento aquela pessoa pode escutar. Claro que tem os episódios sazonais, que de repente você não tem essa volta, né? De tanta gente escutando no passado. Mas o podcast você pode escutar a qualquer hora. Eu tenho ouvinte meu que tá lá em 2015 escutando coisas que eu produzi, porque o cara gostou daquele tema, entendeu? Muito bom. Galera, aí já fica a primeira dica, né? Enquanto a gente tem aí um monte de gente gastando energia com stories, que morre depois de 24 horas, ou rádio, ou até a revista até dura um pouquinho mais, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar, pensar no longo prazo, né? Uma estratégia de produção de conteúdo, ela tem que envolver, obviamente, conteúdos, né, que acabam rápido, tem que produzir conteúdos que tenham uma durabilidade maior, mas quanto mais você for empilhando conteúdos, maior vai ser o teu alcance, né? E o podcast dá uma abrangência muito grande. É isso mesmo, Gustavo? É isso, cara. O bacana, como você vai empilhando e construindo um legado, quando você chega a um ouvinte que te manda um e-mail e fala, cara, você tá no episódio 170, mas não me conta aí do futuro porque eu tô no episódio 28. O cara consegue consumir tudo e te acompanhar, né? E a grande vantagem é que ele te acompanha no trânsito, lavando a louça, fazendo academia, o que for. E ele te acompanha por esse conteúdo todo que você fez. Então, todo episódio que você está lançando, pode ter noção, pode ter certeza que se não está visto agora, vai ser visto daqui a pouquinho por alguém. E sempre tem alguém procurando seu conteúdo na podosfera aí. Irado. Xará, aqui a gente tem uma pesquisa da Deezer que diz que ano passado o podcast cresceu 67%,
A PwC soltou pesquisa falando que a publicidade em podcast já passou de US$ 1 bilhão. E com essa questão da pandemia toda, certamente esses números vão aumentar muito, né? Você enxerga dessa mesma forma? Cara, eu enxergo, né? Não só o lance que eu já comentei, né, da facilidade de escutar podcast, mas eu costumo dizer pra todo mundo, cara, que o podcast tá direto no ouvido, aqui pertinho do cérebro, né? Acho que não tem conteúdo mais próximo da cabeça da pessoa do que os ouvidos ali, né? E hoje, como a variável de tempo mais valiosa, né, que a gente tem, né? A variável mais valiosa que a gente tem é o tempo. O podcast você não precisa focar ali igual num vídeo que você divide a atenção, né? Acaba. Ou você não consegue dividir a atenção, na verdade. Ou você fica no vídeo, ou você fica em outro conteúdo. Quando você está no podcast, você dá essa facilidade para o seu ouvinte executar outras tarefas. E quando você faz isso, você dá para ele a variável de tempo, né? Economia de tempo. Então acho que a galera já se ligou, né? E vem se ligando que o podcast é a grande diferença para você ganhar tempo. E aí, quando você ganha tempo, que é a variável mais valiosa que a gente tem no momento, esse crescimento é que a galera sacou que ali é o melhor lugar para se consumir conteúdo enquanto está fazendo outra coisa. Eu classifico esse crescimento por causa disso. Já com relação à pandemia, todo mundo está consumindo conteúdo, né? Tem live para tudo que é lado. Esses dias eu vi até uma brincadeira que eu tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, né? De tanto que tá se fazendo live. Porém, você tem que se planejar com o horário, né? E você tem que encaixar a sua agenda naquele determinado momento que o produtor de conteúdo vai fazer a live, que a maioria delas são às 8 da noite, por exemplo. Isso é muito difícil quando a gente fala da variável que eu comentei, valiosíssima de tempo. Então, a galera já entendeu que o podcast bota ali no ouvido, trabalhando, fazendo alguma coisa, dá para escutar e ficou muito fácil, né? E tem muito conteúdo bom. Para aprender com podcast agora, basta querer, né? E agora com o Spotify que entrou firme e forte, você pode trocar entre uma música e um episódio do podcast muito facilmente. Então o seu hábito de escutar fica mais aguçado agora. Acho que o aumento está totalmente relacionado à variável de tempo que a gente sabe que é precioso. Fantástico. E me diz uma coisa, hoje tem até você dá curso, dá treinamento, já formou várias pessoas para fazer, eu sou uma delas, né, para poder montar o podcast, mas quando você começou, não existia isso, né? Me conta aí, como é que você entrou nesse universo? Cara, eu entrei em 2013, mas eu já era consumidor de podcast, não era tão consumidor assim. Mas eu criei o Beercast, que é o primeiro podcast de cerveja do Brasil, né? Isso em maio de 2013. Eu registrei um domínio chamado euamocerveja.com.br, criei uma fanpage no Facebook e comecei a fazer posts ali com frases do Homer Simpsons, né? Que dá bastante like. Mas eu sentia a necessidade de ter conteúdo, né? E aí eu associei, falei, cara, eu acho que não tem ninguém falando em voz, né, em podcast, sobre cerveja. Vou aproveitar esse público, tinha mais de 65 mil pessoas que seguiam a minha fanpage. Falei, cara, eu vou começar a produzir podcast porque público eu já tenho. E aí eu resolvi montar o Beercast, mas voltado para cerveja artesanal. Então a gente tem uma pegada até hoje, né, no Beercast de beber menos e beber melhor. Então seria cervejas artesanais e cervejas internacionais que a gente degusta ali na mesa de um papo descontraído, sem muita cagação de regra, né? Mas pra galera entender sobre o mundo de cerveja. Dali pra frente, cara, esse tempo todo produzindo o Beercast, você vai se apaixonando pela mídia, né? Melhorou a minha oratória, melhorou o meu relacionamento com as pessoas. E o mais bacana, né? Desde o primeiro episódio eu não pagava pra ir nos eventos de cerveja. Porque você vira uma mídia com grande relevância. Um Então, efeito pô, beber de colateral. graça. É um efeito colateral maravilhoso, né? Quem não quer beber de graça e frequentar bares aí e viver uma vida, né, de podcaster e beer influencer, né? Que a gente brincava. Mas dali eu acabei me apaixonando, aí veio o EmpreendaCast, que eu juntei podcast com empreendedorismo, e veio o PediatraCast, que eu juntei a paternidade e as dúvidas que eu tenho com meu filho. Eu sou pai recém, né, eu virei pai recentemente, e eu montei o PediatraCast que eu converso enquanto meu filho não fala, eu converso com as pediatras dele, e a gente vai gravando conteúdo para todo mundo. E se não deixar, cara, se minha esposa não me brecar aqui, eu vou criando podcast a cada mês aqui. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu só tô fazendo podcast. Boa, e você também toca podcast de grandes marcas, né? Cara, eu faço podcast interno da Sul América, né? Já um podcast um pouco mais fechado para públicos com trilhas de transformação digital, inovação.
Tem algumas consultorias que eu faço para marcas também na produção, né? Aí já muito com o meu braço do meu sócio, que é o Thiago, ele tem uma produtora de podcast, a Crash. A gente faz algumas coisas também. E eu sou convidado, eu sou arroz de festa, né? Eu costumo brincar aí que todo podcast que me chamam, eu tô lá também para entregar conteúdo e reforçar a mídia. E tem bastante marca aí que entrou nesse mundo agora, de 2019 para 2020. E agora eu tô recebendo vários convites de empresas também para tocar alguns podcasts internos aí. Tem bastante coisa boa vindo. Fantástico. Olha aí, pessoal. Queridos empreendedores que nos escutam, estão nos vendo aqui. Eu só trouxe o cara do podcast no Brasil, com anos de experiência, para dar essas dicas, algumas dicas para vocês tirarem esse projeto de podcast ou tirar o medo ali. Então, eu vou começar pelo medo. A galera tem medo de botar o podcast. Eu até vou falar um assim. Puta, eu acho que vai acabar o tipo de conteúdo. Não sei como que eu começo a gravar. Qual que é a dica aí inicial? Cara, assim, hoje, o momento que a gente está vivendo até de pandemia, né, a qualidade do áudio foi um pouco deixado de lado, porém, ela é crucial passado a pandemia. Então, você tem que se preocupar sim com a qualidade da captação do seu áudio, né? A gente fala muito no mundo do empreendedorismo que feito é melhor que perfeito, né? O Beercast nasceu como aquelas estrelas de sala de reunião, sabe? Da gente fazer reunião gravando todo mundo na mesma trilha, era 15 minutinhos só, a gente estava bem sintonizado e deu bom. Mas eu costumo falar pra galera, se você tiver como investir um pouquinho mais em qualidade, vale a pena, porque agora a concorrência pela audiência no podcast também agora tá dura, né? Tem muita gente produzindo conteúdo, se você tiver um áudio um pouco ruinzinho, o cara já não fica, né? Então a primeira dica que eu dou é, cara, começa com o conteúdo que você tem, com seus amigos, né? Mas começa com um áudio bom. E esse lance de não ter conteúdo suficiente é completamente errado, cara, porque basta você gravar o primeiro episódio e divulgar para os seus amigos que vão voltar mais de 50 temas e tipos de abordagens que você pode fazer no seu podcast dali para frente. Então, ele é meio que um negócio que vai te puxando. Eu costumo falar na oficina o seguinte: ou você vai produzir podcast semanalmente, que é o ideal, na minha opinião, quinzenalmente ou mensalmente. Quem faz mensalmente não tá muito afim de bombar, tá afim só de entregar um conteúdo numa mídia diferente. Então, para você ter noção, se você fizer um exercício aí com 52 episódios, que eu tenho certeza que você encontra 52 temas, você já tem um podcast por uma temporada de um ano, né? E eu aposto com você que 52 vai virar 104, que vai virar 208, que vai virar 406, né? Você vai ter muito conteúdo para fazer e vai se apaixonar e vai começar também a rodar a podosfera com a sua autoridade, com o tema que você domina também para outros podcasters ter a presença, né, do seu conteúdo. Assim como um dia eu te convidei lá também, Gus, pro EmpreendaCast, para deixar a sua parcela pro mundão aí, né, dentro da podosfera. Então a minha dica é essa, cara, começa com os amigos, com o conteúdo que você tem, tira do texto e vai pro áudio, né? Tenho certeza que tem muita gente aí que tem uns textos guardados que viram ótimos podcasts. E eu vou até destacar um que você falou aqui, né? A questão da pandemia até deu uma aliviada na questão da qualidade do áudio, a galera tá mais tolerante quanto a Sim. isso, porque não tem como estar próximo, não tem como, né? Nem todo mundo tem equipamento do outro lado, né? Então aproveita essa abertura de mercado aí para você entrar, gravar pelo Zoom, gravar por qualquer outro aplicativo, para você dar o start inicial, né? Lá no seu curso você tem várias etapas que o empreendedor precisa seguir para ele montar o seu primeiro podcast e ter mais chances de ter sucesso. O que você poderia destacar aí de uns 3, 4 etapas para a galera de fato anotar e botar em prática? Que eu sei que você gosta muito de ver o podcast no ar, né? Então vamos ajudar esse povo a tirar do papel. As dicas que eu dou, assim, essenciais, né? A gente já falou da qualidade, mas, cara, o mais importante para começar, hoje tá muito fácil de você ir pro Spotify, né? Que fica um segredo entre nós aqui nesse podcast, mas a ferramenta Anchor.fm, que é a que eu uso, por exemplo, né? Não sei se você tá usando essa, Gus, mas o Anchor te leva pro Spotify muito rápido, né? Basta você ter um áudio gravado, uma vinheta, ou o que for. Então a primeira dica que eu dou é, cara, começa, né? Faz o rascunho da primeira pauta, tenha noção que você vai produzir conteúdo ou editar. Fazer os dois, dá para fazer? Dá, mas eu não recomendo. Você precisa ter alguém na manga para editar para você poder se concentrar em conteúdo.
Então essa já é a segunda dica que eu dou, né? Ou você vai editar ou você vai produzir o seu conteúdo. Fazer os dois vai te tomar muito tempo e a chance de você desistir é muito alta. Eu, por exemplo, se tivesse editado algum dos meus podcasts, eu teria desistido, porque eu sou bom de conteúdo, de construção e entrevista. Então, o segundo ponto que eu falo sempre é: você vai ter ajuda, né, para conseguir convidados, para montar a pauta, para dissertar sobre aquele assunto. Então é legal você contar com a ajuda sempre de um co-host, né? Fazer sozinho é bom? É muito bom, né? Porém, se você tiver um co-host e se for um efeito de entrevista, de troca, né, de mesa redonda, fica muito mais rico o papo. A outra dica que eu dou é o seguinte: você precisa construir uma rede de distribuição do seu podcast. Então você começa com seus amigos, que tem aquele conteúdo maneiro que você já conhece, dos amigos, e toda a gravação você já faz o próximo convidado, o convidado que está atualmente, convidar o próximo. A partir daquele momento você deixa registrado em áudio e no Spotify que você já está mirando um novo convidado. Isso é uma técnica que eu uso para conseguir conversar com todo mundo que eu gostaria. Isso fica muito mais fácil, porque o amigo daquele amigo vai indicar para ele e vai falar: cara, eu disse que você é o próximo da mesa lá e você vai participar. Quando você começa a fazer isso, você começa a criar uma rede de networking muito bacana. E aí eu faço um gancho para a melhor rede que você vai distribuir o seu podcast. O meu podcast de empreendedorismo, a melhor rede é o LinkedIn. O PediatraCast, que é de pediatria e filhos, é o Instagram. Aí você precisa encontrar bem qual é a sua rede, mas você tem que estar presente em todas. Essa é outra dica que eu dou. E cuidar bem das suas redes, porque os seus ouvintes vão para lá. E a dica número 0 que eu acabei pulando aqui, Gus, é você criar um grupo, ou no WhatsApp ou no Telegram, que cabe mais gente, para juntar os seus primeiros ouvintes, que são os caras que vão dar o rumo e o feedback do seu podcast dali para frente. Então, quando você cria esse grupo e cria essa pessoalidade com os seus ouvintes, a chance de sucesso do seu podcast é imensa, porque você vai ter ali o feedback no quente. Todo mundo que já recebeu em primeira mão o episódio vai poder opinar com você de coração aberto. Essas são as principais dicas que eu dou lá. Tem alguns hacks também para você em eventos conseguir gravar, sempre estar disponível com o aparelho na mochila, mas a grande verdade é, você tem que ser um grande entrão e como repórter é, né, jornalista é, ele é cara de pau, você tem que se enfiar nas paradas aí para conseguir aquele episódio que você tanto sonhou com aquela pessoa que você tanto sonhou. Todo mundo tá mega acessível, basta você mostrar que tem conteúdo e atitude. Acho que essas são, assim, eu consegui dar um breve resumo do que rola lá na oficina, tá? Fantástico. E eu vou destacar aqui 3 pontos. Um é o aplicativo Anchor, que a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês poderem baixar. É super fácil, super intuitivo. Você já coloca o conteúdo lá ou grava lá mesmo e ele já vai para o Spotify, vai para o iTunes. Funciona redondo. Vou destacar o ponto de construção de uma comunidade, porque como rede social, como soluções, a gente pode usar. É o que eu falo muito, né, em todos os meus treinamentos, no meu conteúdo, você construir tribos. Isso fortalece o seu negócio. Então, o Gustavo acabou de falar aqui sobre isso, de construir um local onde as pessoas vão estar mais engajadas, juntar as pessoas, seja no Telegram, no WhatsApp ou qualquer outro canal que você tiver, mas de uma forma onde eles se sintam pertencentes. O gatilho do pertencimento é absurdo, né? Faz toda a diferença para o sucesso. A gente tem um grupo de Telegram muito forte, tem centenas, já passou de milhares de pessoas lá, que a gente faz esse trabalhinho, sempre divulgando também podcast, dá dicas, as pessoas interagem. Então esse sentimento de pertencimento muda o jogo. E o terceiro ponto é a questão do roteiro. Tem como você dar uma dica, porque roteiro para alguns pode achar que é uma parada muito bizarra, mas tem ali três etapazinhas dentro de um roteiro, né? Tem, cara, assim, se você for um profissional de comunicação, talvez o cara vai dar aquele sorriso amarelo agora, né? Porque o roteiro vai muito do seu jeito de conduzir a entrevista, né? A pauta que a gente fala, né? Porém, existe, acho que 3 blocos importantíssimos, né? Um bom início e um bom conteúdo de empatia para que o ouvinte fique com você, se identifique com o entrevistado, né? Um bom conteúdo dentro da biografia da pessoa que está sendo entrevistado ou do tema que você está trazendo para a mesa, que você for, se você for especialista, né? A gente tem um grande bloco de bate-papo para formatos de podcasts que é conversa, tipo esse daqui, né? E depois você tem um bloco de finalização e mapeamento das suas redes e justamente essa criação do pertencimento da comunidade. Eu costumo separar nesses blocos grandes
da construção do conteúdo. E dentro dele você tem que colocar, por exemplo, no bloco de empatia, eu costumo perguntar qual que é a sua música preferida, para eu colocar na playlist do EmpreendaCast. Então, às vezes tem conteúdo que o cara nem gosta tanto do tema, mas ele cria uma empatia com o entrevistado porque ele gosta do Bob Marley também, por exemplo. O Amoripinho, quando a gente entrevistou ele pediu o Bob e eu tive vários e-mails de elogio pela trilha sonora que ele gosta. E o cara acaba ficando pelo conteúdo, conhecendo a pessoa e criou uma empatia daquela situação bem no começo da entrevista. O bloco de bate-papo, para mim, ele é o crucial, que ali você tem que colocar a cabeça do que você quer retirar daquela pessoa. No EmpreendaCast, por exemplo, eu faço o seguinte, a história do empreendedor, que é a parte mais apaixonante, a trajetória dele, né, de estudo, de primeiro trabalho e como que ele se tornou e teve o gatilho de empreendedorismo. E depois eu dou uma boa aprofundada no momento que ele está vivendo. Só que a gente sabe que o empreendedor ele muda de ideia como ele muda de roupa, né? Então, se amanhã eu quiser convidar novamente o cara, talvez eu não aprofunde tanto na história dele, mas eu consigo aprofundar no momento que ele está vivendo e também entre alguns blocos de investimento, se ele está contratando, qual é o time que faz a empresa dele rodar. Eu tenho alguns gatilhos no bate-papo que torna o EmpreendaCast daquele jeito. E já no bloco de finalização, que eu acho mais importante, até para você poder figurar no top 10 lá do iTunes, toma nota e caneta aí que é importantíssima essa dica. Eu sempre faço o convite para o grupo para começar a construir uma comunidade. Em seguida eu falo para ele, se você está no Spotify, você precisa clicar no botão seguir para receber as notificações que novos episódios estão chegando do meu podcast. Se você estiver no iTunes, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa assinar o meu podcast e dar 5 estrelinhas deixando o seu feedback. Essa atitude de deixar 5 estrelinhas e deixar um feedback lá no iTunes, ele começa a te classificar como um bom conteúdo de pessoas que estão chegando. E você não precisa ter uma grande audiência de ouvidas, você já tem uma grande qualificação dos seus ouvintes. Assim, o iTunes te dá a permissão de você concorrer no top 10, no top 100, com grandes nomes da podosfera. Isso ajuda você a ter grandes saltos de audiência. Então, o EmpreendaCast eu já tive o grande prazer de ficar em primeiro lugar em agosto do ano passado, guardo essa data com muito carinho, mas a partir dali praticamente triplicou a minha audiência, né? Quando você consegue uma grande relevância nessas plataformas. Então, essa dica bobinha de pedir o feedback, as estrelinhas lá no iTunes, pode te levar a um outro patamar de audiência que te economizaria uma grana aí de marketing para ficar fazendo barulho com o seu podcast. Essa acho que é a construção do roteiro e pauta se baseia mais ou menos nessas diretrizes. Aí tem gente que é mais profunda e tem gente que vai mais no improviso. Eu gosto bastante do improviso e às vezes eu deixo o meu entrevistado dar o rumo da conversa também, que fica muito bacana e com a cara dele também. Muito bom, vocês perceberam que eu só aproveitei parte do conteúdo. Eu tenho que aprender mais novamente, fazer o curso de novo para eu poder melhorar aqui o nosso podcast. Brincadeiras à parte, esse podcast de fato só existe porque meu xará aqui ensinou. Então a gente está aprendendo, a gente já fez vários episódios e cada hora a gente vai melhorando um pontinho. A gente tem no final, eu falo de seguir e botar as estrelinhas no iTunes, mas faltava essa parte de deixar o comentário. Então já é uma melhoria aqui que a gente vai incrementar no nosso podcast, né? Isso aí. Xará, me diz uma coisa. Para o Idologos, a gente... Quando você foi lá e foi conexão do mundo, né? Você foi lá no Mastermind, dar essa palestra, e eu tinha feito um treinamento 3, 4 meses antes, e esse treinamento falava que você tinha que ter um conteúdo principal, e do conteúdo principal você tira seus conteúdos periféricos, né? E daí você constrói sua estratégia de comunicação de uma forma menos... gastando menos energia, né? Porque, claro, a gente tem tempo finito, a gente tem dinheiro finito, então não dá pra gente, né, ter 1 milhão de pessoas, cada um cuidando de uma coisa. E quando você falou do podcast, para o Idologos foi perfeito, porque a gente entendeu que a gente consegue gravar o áudio, deixar lá no Spotify e por aí vai. Gravar o vídeo aqui, como a gente está fazendo, para botar no YouTube, recortar pedaços para botar no Instagram. Dali sai o conteúdo da nossa newsletter semanal também. Então a gente cria uma verdadeira emaranhado de conteúdos, né?
Você vê isso acontecendo muito? Você acha que isso é uma estratégia muito... ainda é complexa para a maior parte das pessoas? Você acha que isso é o futuro? Você vê a utilização de outras formas? O que você enxerga aí do mercado? Pô, Gus, assim, eu acho que quem tá escutando esse podcast, esse conteúdo que você tá entregando, já é um privilegiado. Por que eu tô falando que é um privilegiado? O que eu tô vendo de lives, que a gente até brincou no começo desse episódio, que não estão sendo transformadas em podcast, é um grande pecado. Grandes eventos que você foi com mesas e discussões que rolaram entre nomes muito fantásticos não viraram podcast. Quem viu, viu naquele evento e esse conteúdo virou pó, né? Ficou em algumas cabeças. Eu vejo ainda, é o futuro, tenho certeza absoluta. Você já está na vanguarda aí, vou usar até uma palavra antiga para trazer algo novo, né? Você está na vanguarda aí do conteúdo, porque você fatiou isso daqui e você tem uma nascente de conteúdo absurda, né? Mas ainda muita gente não se ligou nisso, né? Eu mesmo demorei a me ligar que gravar os meus podcasts em vídeo daria um conteúdo absurdo, né? Mas eu optei por isso durante muitos anos porque era muito mais prático fazer só o áudio. Hoje, não tem um dia da reunião lá com a minha galera que a gente não fala, cara, vamos começar a gravar em vídeo para fazer os nuggets pro Instagram e distribuir isso fortemente, vir até o seu portfólio para palestrar e etc. Não tem mais como voltar atrás. Ou eu faço isso ou eu vou continuar igual os mais de 700 mil que já estão produzindo conteúdo lá. Mas isso eu ainda entendo que é um gatilho que não é todo mundo que se ligou. Então quem estiver ouvindo agora e fazendo esse modelo que você está fazendo, Gus, que aí eu estou aprendendo agora, né? A gente troca o lugar. Quando você grava, recorta, vê desse conteúdo para distribuir em todas as outras mídias, o podcast fica maravilhoso, né? Porque até esse áudio aqui que a gente está gravando, né? Quando você reparar que você tem vídeos que de repente não são visuais, né? Tem muitas gesticulações do ator do vídeo, que se você pegar o áudio puro, vira um podcast também. Então quem estiver ouvindo agora e falar assim, cara, eu produzi tanto no YouTube e não tive audiência. Cara, dá uma revisada nos seus vídeos se o áudio puro dele não dá um bom episódio de podcast. Que eu tenho quase certeza, cara, que 95% dos conteúdos que estão em vídeo funcionam em podcast. E agora uma galera já se ligou nisso. Então tem muita gente que saiu palestrando por aí, que fazia suas palestras em vídeo e tentava recortar esse conteúdo em outras coisas. Só que sempre perdia o áudio. Quando você começa do áudio e tem o vídeo de apoio, para recortar fica tudo mais fácil. Então, o primeiro convite que eu faço é a própria Idologos. Será que você não tem vídeos fantásticos que poderiam se transformar em podcasts? Dá para você voltar no passado. Isso é o que oferece essa mídia que a gente está falando. Porém, pouca gente se ligou nisso ainda. Eu acho que vai levar aí mais 1 ano, 2 anos para todo mundo entender que do podcast você pode recortar o que você quiser, né, entregando conteúdo. E o mais bacana, você está entrando naquele lance que eu falei para você, o hábito do cara, né? Você está fazendo ele parar de escutar um pouco de música e escutar o seu conteúdo. Então, quando você está direto ali na cabeça dele, no hábito dele, a chance de você entregar conteúdo o tempo todo e ele ficar nutrido e bem conectado com você por podcast é maior que qualquer outra mídia. Não é porque eu vivo disso, mas eu tenho certeza absoluta que não tem mais volta. Podcast é a mídia do momento aí. E o YouTube que fica esperto que o negócio tá vindo forte. Muito bom. Eu costumo dizer pra galera que tá no Instagram, ou que tá em rede social de modo geral, que as pessoas entram em rede social para se conectar, para aprender e para ter entretenimento. Né? No Spotify você não tem o conectar muito ali, mas você tem o entretenimento e o aprender, né? E esse aprender tá vindo muito forte. Eu mesmo não fico muito ouvindo música, Spotify e tal. Eu uso, inclusive eu uso Spotify para os podcasts, eu não uso para música, por exemplo. É muito doido, né? O Spotify ele entrou com tudo para ganhar esse mercado, né? O podcast nasceu muito com o iTunes da Apple, né? Porque vem nativo no seu celular, no iPhone. Mas o Spotify entrou tanto nessa e tá tão fácil, tão gostoso, que eu consegui criar um hábito que eu não tinha, de intercalar música e podcast na mesma plataforma, né? Isso me dá uma liberdade de mudar de gosto rapidamente e poupar o meu tempo, né? Lembra que eu falei da variável mais valiosa que a gente tem, que é o tempo. Então o Spotify entrou nessa para ressaltar a vantagem dessa mídia. Mas eu convido você a escutar o Spotify sim, cara. Tem bastante coisa bacana lá além do podcast.
Boa. Pegando o gancho aí na questão do tempo, eu lembrei de uma pergunta que um amigo meu, semana passada, mandou assim: ele estava fazendo uma pesquisa no WhatsApp com a rede dos amigos, perguntando quem ouvia podcast e quanto tempo que eles achavam ideal um podcast. E aí, eu não sei se eu aprendi com você ou não, ou se eu aprendi certo ou não, mas eu lembro que você falou no treinamento que era ideal a gente tentar perceber qual o hábito de uso, de consumo daquela mídia. Ou seja, o cara está indo para o trabalho. Quanto tempo ele demora para ir para o trabalho? 1 hora. Então o podcast deve ter um tempo médio ali de 1 hora. Ou muito pequeno, né? Para ser pílulas e ali ele conseguir ver tudo, porque se ele não vê o episódio inteiro ele pode se frustrar. Não sei se eu entendi certo ou não. Então esclarece aí o que seria isso. Aí o Plínio vai agradecer bastante, porque essa foi uma pergunta dele. Quanto tempo eu coloco o meu episódio de podcast? Bom, Plínio, você vai ganhar aí uma resposta feita para você, né? Cara, isso está muito relacionado ao seu conteúdo, né? A gente tem podcasts aí de 2, 3 horas. O Nerdcast às vezes chega a 4 horas. Xadrez Verbal tem episódios de 12, 14 horas, né? Mas a gente tá falando de uma galera que já tá acostumada, já tá evangelizada com a mídia. Então, quando eu falo de tempo, eu acho que o seu público vai dizer o seu tempo. Por isso da importância de você criar a comunidade que a gente falou. Eu sempre aconselho, começa com 15, 20 minutos, né? Para você sentir o seu pitch, sentir a sua oratória e sentir o seu decorrer daquela informação. Conforme você vai fechando o patrocínio, já vai ganhando alguns minutinhos de produção, né? Porque você tem que enxertar um patrocínio no meio. Quando você está entrevistando alguém que não tem muita noção do tamanho do seu programa e da condução que você vai fazer, às vezes tem histórias maravilhosas que fogem um pouquinho do tempo. Mas você vai entendendo, cara, 20 minutos, 25, 30. Cara, eu quero colocar mais um bloco que eu acho essencial na virada, né? Então, antes de colocar um bloco, você tem que avaliar, será que vale a pena eu fazer parte 1, parte 2 para pegar o cara no metrô 40 minutos? Né? O meu conteúdo é para executivos que têm pouco tempo e eu só tenho a linha do metrô para pegar o cara, por exemplo, né? Mas tudo isso, quem vai responder muito para você é a sua comunidade. Porém, a Globo fez uma coisa muito bacana ultimamente, apesar de eles estarem vendendo que podcast é novo, que não é novo, né? Uma mídia que já está aí perto de 2 décadas. Eles fazem conteúdos curtinhos e eles estão evangelizando esses novos ouvintes de podcasts. Né? A gente costuma separar entre o Raiz e o Nutella, né? O Raiz gosta de mais de 1 hora de podcast porque ele gosta de ficar ali com o Gustavo da Wido Logos, né? O Nutella é o cara que ele quer um conteúdo rápido, ele quer trocar rápido de informação, mas ele vai se tornar raiz, né? Mas ele é um entrante. Então, a minha recomendação sempre é: comece em 15, testa a sua comunidade, vai para 20. Porém, meus aprendizados e com os alunos que eu já tenho formado, a gente tem chegado que 40 minutos é o tempo mais queridinho do momento para conteúdos de podcast. Então, se fosse para mirar aí num tempo para você alcançar e não tentar preencher o seu conteúdo em 40 minutos, que esse é o maior erro que você pode fazer, tente mirar em 40, mas tenha ciência que você tem conteúdo suficiente para segurar 40 minutos. Se você quer 1 hora porque a sua comunidade está falando em 1 hora, com certeza você vai encontrar tempo suficiente para preencher essa 1 hora. Mas o cuidado que eu peço sempre é: tente rechear com conteúdo relevante. Né? O editor, às vezes, tem que fazer cortes brutos, porque a volta que o seu entrevistado, ou a volta que você mesmo deu no seu conteúdo, não vai ter relevância para o seu ouvinte. Então você tem que ter um senso crítico também para fazer que os minutos sejam valiosos, né, para o seu ouvinte. Mas, em resumo, o que eu acabei de falar é: a sua comunidade vai dar o tom do seu tempo. O EmpreendaCast tinha uma coisa muito bacana, né? A galera queria ouvir indo pro trabalho, que mais ou menos 40 minutos que eu falei para vocês. Só que 40 minutos para contar uma história empreendedora, eu acho um pecado, né? Você resumir, às vezes, 20 anos de história empreendedora em 40 minutos não cabe. Começaram a me pedir mais e mais e mais. Hoje eu tenho episódios registrados em 1 hora e meia, tá? Então, a minha comunidade foi pedindo isso. Hoje eu tô tentando reduzir e tô sofrendo retaliações que a galera quer um pouquinho maior, né? Então, por isso da importância de, desde o começo, você ter um contato direto com o seu público. Ele vai dizer o seu tempo. Porém, começar em 15 até 1 hora, eu acho que você vai produzir um conteúdo bem bacana. Cada caso é um caso? Sim. Mas se você olhar com carinho aí e conseguir rechear bem, vai se dar bem também. Perfeitamente. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast.
e eu queria que a gente abordasse um tema que eu acho que... Eu sempre gosto da gente falar um pouco ou sobre uma coisa motivacional ou sobre uma oportunidade de fato que tem muito clara, né? E o podcast, apesar de ter, né, você falou de centenas de milhares de pessoas que estão no podcast, ainda está embrionário demais, né? São poucas marcas que estão aproveitando isso. E tem algumas categorias que estão carentes ali de um bom material, né? Teria alguma categoria que você gostaria de destacar? Ou mesmo como que o cara consegue pesquisar, como que esse empreendedor hoje consegue pesquisar para entender essas oportunidades muito claras ali que ele pode aproveitar para poder ter sucesso? Aí se o cara quer se jogar no mundo do podcast, ele pode achar um tema e dissertar em cima, né? Uma das coisas bacanas do podcast, você pode convidar os especialistas para aquele tema que você quer surfar e se dar bem nele, né? Foi o que eu fiz com pediatria, né? Não sou pediatra, não sou especialista no tema, mas encontrei duas doutoras fantásticas que podem me entregar esse conteúdo. Eu quis entrar nesse mundo de crianças e família, que é uma das categorias, por dois motivos. Primeiro, queria que o meu filho fizesse parte da minha história, que a vida do meu filho fizesse parte da podosfera desde o nascimento dele. Então, o João, que é o meu filho, participa de todos os episódios do Pediatra Cast. Esse era um dos meus desejos. O segundo desejo foi que eu vi que a categoria Crianças e Família estava dando sopa. Tem muito podcast de história para criança, né? Tem muito podcast de paternidade, né? De maternidade, mas não tinha nenhum de pediatria. Tava lá dando sopa, num formato diferente. Cara, assim que eu lancei o Pediatra Cast, para eu ficar no top 1 dessa categoria, levou mais ou menos uns 4, 5 episódios, porque o conteúdo era bom, né? A qualidade também, e a relevância e a procura das pessoas estavam ali à flor da pele, né? Todo mundo querendo falar de pediatria. Essa é uma das categorias que está dando sopa. A segunda categoria, que acho que ainda está dando sopa, tem que dar uma pesquisada lá no Spotify quando você navega nas categorias, é a de saúde. Saúde, quando eu falo, é alimentação, física, mental e bolso, né? São essas 4 saúdes que estão dando sopa. Saúde do bolso, a gente tem grandes players aí, o próprio Primo Rico, a Nath Arcuri, né? Tem lá uns conteúdos com Me Poupe muito bacana, mas ainda tem espaço, na minha opinião. A saúde mental tem bastante coisa, porém são bem curtinhos. Eu acho que o cara que consome esse conteúdo pode continuar consumindo mais. Tem espaço para você ganhar essa audiência. Saúde física tem algumas coisinhas, mas não vi muito ainda, né? Tem alguns planos de emagrecimento via podcast, algumas dicas para quem faz low carb já na parte de alimentação, desculpa. Algumas dicas de quem malha em casa, calistenia, algumas outras técnicas físicas, né? Que ainda tem espaço. E alimentação, cara, esse eu sinto que ainda tá fraco. Tem pouca coisa falando sobre alimentação. Tem um muito famoso que chama Tribo Forte, que é uma galera que fala sobre alimentação e low carb, né? É muito legal, eles estão com muitos episódios, mas eles meio que dominam esse mundo porque não tem muita gente concorrendo com outros temas relacionados à alimentação ali no entorno. Então, fiquem ligados no quesito saúde. Outra categoria que é muito legal, porém já está saturada, ou está saturando, acho que saturada é uma palavra muito forte, é a de business, que acho que é a que a gente concorre aqui, né, Gus? Você tá lá em negócios ou não? O Mas seu eu podcast deve botar em confesso que eu educação. não sei lhe dizer, mas provavelmente deve estar em negócios. Tá, então vou até te ajudar a olhar no Anchor lá, que tem que estar em português e na categoria correta. Isso é crucial para você ranquear e crescer a audiência. Então fica mais uma dica de graça aqui já, né? Bom, business. Tem muita gente que quer falar de business. Porém, tem muito conteúdo ruim e tem muito conteúdo bom. Imagina o seguinte, o cara está disposto a gastar 1 até 2 horas do dia dele para escutar podcast. Se ele tiver 15 podcasts no feed dele, a gente já está falando de 30 horas que você vai tentar pegar do cara dentro do mês. A chance de ele desistir de um podcast dele para colocar o seu é muito baixa. Então você tem que ter um diferencial, entregar um conteúdo que ninguém está entregando em business. Porém, lá tem muito ouvinte. Esses caras são os mais fiéis, né? Esses caras que escutam o Empreenda Cash. É ali que tá a galera que acompanha o Primo Rico, a Nath, porque tá todo mundo brigando pelo espaço business, né? Se você tiver um conteúdo diferente, eu aconselho você gastar um pouco mais de tempo nesta categoria escutando o que já existe, antes de se jogar lá. Ou tenta ir para educação, né? Tipo, Inglês do Zero é um dos podcasts que bomba,
porque é educativo e é ferrado, ele sempre tá no top 10 do iTunes. Mas eu destacaria essas categorias. Tem outras lá, sociedade e cultura, alimentos e bebidas, que estão mega dando sopa, mas são muito, muito, muito nichadas. Então, se o seu grupo é nichado, o seu cliente é nichado, você vai nadar de braçada lá, é oceano azul. Você tem que ficar ligado nisso. Então, a minha dica aqui é, abre o Spotify, vai na seção podcasts, segue o EmpreendaCast, que é importantíssimo, né? E entra lá nas categorias pra você dar uma olhada como é que tá a relevância dos podcasts lá dentro. Se você pegar um que não dá muita barra de rolagem, quer dizer que tem pouco podcaster que nem chegou no Spotify. É um oceano azul que você pode usar. Aí tem muitas outras categorias lá que você tem que dar uma pesquisada de acordo com o seu nicho. Mas eu destacaria essas 3 principais: business, saúde, criança e família. São os que tem ali mais gente que já está educada a ouvir podcast. Que aula, hein, empreendedores? Esse daí foi Gustavo Passe. Gustavo, como é que o povo que quer saber mais de podcast, onde que ele te encontra para poder te perguntar, para poder consumir teu conteúdo, para poder ir nos teus cursos? Fala aí. Cara, depois que eu gravei contigo e te conheci, né, acompanho há muitos anos, a autoridade é o que eu tô construindo lá no meu Instagram, né? Então é Gustavo Passi, Passi, você pode me seguir no Instagram. Lá eu descolo pra você a minha oficina completa, mais de 2 horas e meia de conteúdo pra você ver, com todos os hacks que eu faço, como eu consigo convidados. Você também pode seguir o EmpreendaCast, tem uma entrevista muito bacana com o Gus, que a gente tá conversando aqui. Sensacional toda a trajetória da Wii, né? Você pode acompanhar lá no @EmpreendaCast. Se você é pai ou mãe e tá ouvindo aí e quer um pouquinho mais de pediatria, né, e paternidade, você pode pegar lá no PediatraCast. Todos né, PediatraCast, @EmpreendaCast e o @Gustavo Passe. Vocês viram aí que o Beercast também, todos com sufixo cast, né? Eu tenho criatividade em criar podcast, mas eu sou péssimo em criar nomes. Então ficou fácil pra você guardar, mas se você for criar um podcast, tente fugir do sufixo cast, que já tá muito saturado também. Segue essa fera porque vocês vão aprender demais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, mas como eu sempre falo, a discussão não acaba aqui. A gente fez o dever de casa e a gente tem o nosso grupo no Telegram, o Fala Empreendedor, onde a gente fala mais sobre esses assuntos, discute, vai ensinar um pouco mais, vai botar o link também aqui embaixo e também no Telegram para a galera ter acesso a esse curso que o Gustavo Passe está disponibilizando para vocês. Quem ainda não segue a Widologos nas redes sociais, acessa lá, @Widologos, para vocês poderem ver esse episódio em outros formatos, né, ressaltando alguns pontos, e também para vocês verem muito mais conteúdo, tem vídeo todos os dias. Pessoal, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir. E quem está no iTunes, dá a estrelinha e deixa o comentário também, porque essa aqui eu aprendi hoje. Vamos para cima, vamos juntos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, galera! Tchau, tchau!